Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nos encontramos no livro de Coríntios, 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo aos crentes de Coríntios, capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasses, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitaria, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Assim, que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emite sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, pois, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? Visto que não entendes o que dizes, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina,
Este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 4, ou quando muito 3, e isto sucessivamente. E haja quem interprete, Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação ao trem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei os determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Versículos 34 e 35, queridos, é cultural, tá? Era um costume que a mulher casada, ela poderia só falar se fosse em casa com o marido, não em público, na sinagoga, né? Ela não poderia discutir na sinagoga. Verso 36, porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém o ignorar, seja ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo, o dom de profetizar, e não o proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, capítulo 14, nos ensinando a respeito dos dons, né? Os dons espirituais. E aqui ele cita o dom de profecia, o dom de doutrina, o dom de revelação, de interpretação e o dom de língua. Queridos, o combustível dos dons na igreja, sem dúvida nenhuma, é o amor, porque é para a edificação da coletividade, da comunidade de fé. Aquele que ensina a palavra deve demonstrar ter o dom de profecia, revelação, e tem um único objetivo, os dons, é para a edificação da igreja. Exorta, consola, encoraja os crentes em Jesus a se tornarem cada vez mais limpos, santificados no Senhor. O dom de línguas estranhas, que na verdade é o êxtase espiritual, edifica apenas a pessoa mesma, apenas a si mesmo. E por isso Paulo, no versículo 19, ele se recusa a praticar o dom de língua na igreja, no coletivo, né? Ele diz que é preciso ser amadurecido e não menino, diz o apóstolo Paulo. Tudo o que fazemos diante de Deus, queridos, precisa ter concordância, precisa ter o amém. Então, quem recebe, e ele fecha muito bem o capítulo, porque ele diz, olha, procurai com zelo os dons de profetizar, de revelação, de interpretação, de ensino na igreja. Mas também não é para proibir quem entra em êxtase e fala línguas estranhas, né? Mas quem fala em línguas estranhas deve orar para profetizar e tem que saber, compreender que se edifica a si mesmo. Mas não é um dom para ser praticado na coletividade, né? Mas sim no individual, diante do próprio Deus, no seu quarto de escuta, na sua oração, né? Por quê? Porque na igreja nós precisamos nos edificar uns aos outros. Precisa ter entendimento daquilo que está sendo dito, compreensão daquilo que está sendo dito. E 2 versículos que eu quero chamar a atenção, versículo 24 e 25. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados, porque
tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, por isso que Paulo, lá no verso 19, vai dizer, olha, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua sem entendimento, né? O êxtase faz bem para a alma, para o coração individual, mas na coletividade, a nossa preocupação, nós devemos fazer tudo na igreja para a edificação de todos, consolo, encorajamento e exortação. Que Deus nos ajude a compreender essas verdades espirituais contidas aqui em 1 Coríntios capítulo 14. Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar nesta manhã. Obrigada, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigada, Pai, por mais um dia. Nós somos gratos a Ti por mais um dia, Senhor, um dia que o Senhor nos dá. Pai, muito obrigada, Pai. Queremos Te louvar e Te agradecer pela leitura da Tua palavra, pela orientação, pela instrução. Sê conosco, Pai, no dia de hoje, em tudo que formos fazer, que possamos nos edificar uns aos outros, Pai, que possamos compreender as verdades espirituais contidas na Tua palavra, Pai. Deus de poder e de graça, nós precisamos mesmo, Pai, de dons espirituais, que o Senhor venha derramar os dons espirituais sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre o meu esposo, sobre os meus filhos, genros e nora, meus netos. Derrama, Pai, nos encharca debaixo dos dons espirituais, para que possamos ser, ó Deus, frutíferos, para que possamos ser, ó Deus querido, edificados e edificar outras pessoas, Pai. Que possamos ter no coração o amor pela Tua palavra, o amor do ensino, o amor da instrução, Pai, que possamos compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Nos forja, Pai querido, debaixo desta mão poderosa do Espírito Santo, Pai, de dons espirituais, para que possamos, Pai, exercer com alegria, com gratidão, os dons na vida da Tua igreja, Pai, para que ela possa ser edificada, Senhor. Nos ajuda, Deus, a sermos bênção, Pai. Nos ajuda a sermos abençoadores, Pai. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a praticar, ó Deus, os frutos do Teu Espírito Santo, que é o amor, a paz, a alegria, a benignidade, Pai, a longanimidade, Deus, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Pai querido, e os frutos do amor só são possíveis, Pai, quando o Teu Santo Espírito nos capacita, nos edifica, nos ensina, nos instrui, nos mostra, Pai, nos dá o norte, a orientação. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, Pai. Pai, eu coloco o nosso dia, o dia de hoje, na Tua presença. Eu também Te peço, Pai, no dia de hoje, cura, Pai, cura e libertação para aqueles queridos, Pai. Deus, visita ali a minha sobrinha Carla Fabiana com cura e libertação. Visita, Pai, o pastor Marcos com cura e libertação. Mais uma vez eu oro por ele, Pai, pedindo que o Senhor o console, que o Senhor, ó Deus querido, dê o descanso e o refrigério para a sua vida, Pai. Eu oro também, ó Deus, ali na família da Cláudia, sua mãe, que haja ali consolo e edificação do alto céus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Pai, com meu netinho Isaac, curando completamente de todo autismo, que ele possa ser curado por completo, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Pai de poder, Deus de misericórdia, colocamos diante do Senhor, ó Deus, a equipe da Rede Almar, que está em casa descansando. Abençoa, Pai. Abençoa todos os Teus filhos, Deus, todas as direções, ó Pai, todas as decisões que estão sendo tomadas,
Que o Senhor esteja com cada um, Pai. Derrama sobre eles, Pai, tua graça, teu poder. Derrama sobre cada professor, Pai, sobre a equipe da cozinha. Deus de poder. Salva, Deus, nós te oramos para que haja salvação no nosso meio, libertação e cura, Pai. Pai, oro pelo meu pai, dá um dia de alegria para o meu pai, saúde. Paizinho querido, meus irmãos e irmãs, meus sobrinhos, Pai querido, eu coloco eles todos diante do Senhor, abençoa a vida deles, Pai. Abençoa com a tua presença, Pai, o nosso dia hoje, junto com a nossa parentela, ali em Blumenau, que seja um dia agradável, Pai, agradável na tua presença. Que seja um dia bom para o nosso coração, para o nosso espírito, Pai, que possamos nos edificar uns aos outros, Pai. Nos abençoa hoje, Pai. Esta é minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.